sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Levai aos povos todos o amor, meu dom fecundo. Teu reino, Jesus Cristo, queremos propagar, seguindo teu exemplo, o mundo transformar. Apresentar nosso amigo Alceu Facco, tá? Um gaúcho de Nova Palmas, né, Alceu? Isso. Tá? Onde fica Nova Palmas, no Rio Grande do Sul? Pertinho de Santa Maria. Ah, por isso que você fez filosofia e teologia lá. Isso. Tá? Né? Alceu foi padre, inclusive, durante 10 anos. Tá? Agora é leigo. Atua no CEBI, né, no Centro Ecumênico Bíblico, tá? Como o Santiago. O Santiago hoje é o coordenador do CEBI e o Alceu é parceiro ali na luta, tá? Nessa construção, e é um apaixonado pelas Sagradas Escrituras, tá? Então, eu conheço o Alceu já há alguns anos, né, Alceu? Tá? E dou, assim, um testemunho de uma grande pessoa. Temos um grande prazer de termos ele como amigo aqui com a gente. Tá? Alceu, por favor, a palavra é tua, sinta-se em casa. Queremos já, antes de você começar a falar, já agradecer pela tua fala. Sabemos que teu coração, todos os dias você esteve presente. No último que você teve que sair um pouquinho antes, né? Mas todos os encontros da rede de multiplicadores aqui do Regional Sul 2, Alceu estava com a gente. Tá? Muito, muito bom poder contar contigo, Alceu. Obrigado. Nós vamos tentar fazer uma caminhada hoje à noite, né? Eu sei que não é tão fácil. Tentei me preparar, eu vou caminhar um pouquinho diferente daquilo que os demais fizeram, né? Eu sou um pouquinho mais prático, né? Um pouquinho mais o meu trabalho sempre foi nas bases, né? E buscando, assim, de fato, me esforçar para representar aquilo que a igreja, que eu acredito como igreja, né? E é aquilo que vocês estão dizendo, que o que precisa mudar hoje é a igreja, né? É a comunidade. Beleza, então a proposta de hoje é, a partir do magistério do Papa Francisco, como contribuir para a evangelização do povo de Deus, tendo presente a eclesiologia de Francisco, um novo tempo de igreja com Francisco, por uma igreja sinodal, e o laicato nas palavras de Francisco, quem são os leigos e as leigas hoje? O que estavam conversando antes, como nós podemos ser realmente leigos presentes e atuantes e fazendo a diferença dentro das comunidades, porque nós sabemos que muitas pessoas se dispõem, até têm vontade de fazer, mas o nosso modo de ser igreja hoje, o clericalismo, que ainda impera muito sobre as coisas, dificulta essa caminhada, né? E então vamos ver o que nós podemos pensar e trazer de novo, talvez não, mas ao menos a gente iluminar um pouco a nossa caminhada de cada dia. Nós estamos olhando com carinho a caminhada de 10 anos do pontificado do Papa Francisco, mas vemos que, apesar das lutas, conquistas e o ardor missionário, não temos muito a comemorar e a festejar até hoje, né? O Papa Francisco busca indicar a luz, o caminho de Jesus em meio a lobos ferozes da Cúria Romana que insistem, como foi falado antes, em bloquear o seu caminho ou exigir a sua renúncia. O Marco Politi afirma que há um crescente núcleo consistente de conservadores e tradicionalistas que buscam conduzir sem medo uma espécie de guerra civil contra o pontífice argentino. Por ser argentino, a gente vê tantos, até padres, dizendo, aquele Papa argentino, não sei o que o pessoal tem contra a questão do povo argentino, né? Que é um povo muito bom, eu já vivi lá e não tenho nada a depor contra eles, né?
Mesmo entre os bispos mais moderados, o que prevalece é um partido do medo que teme a democracia da igreja. Nossa sorte é que Francisco reage sem perder a confiança no caminho, sem desanimar-se e mantém acesa a fundamental alegria. O Papa Francisco, é uma pessoa muito ativa, muito certa do que ele está fazendo e o que ele quer chegar. É como um bom jesuíta, né? Eu trabalhei 23 anos com jesuítas, eu sei como eles são determinados e coerentes naquilo que eles querem, né? Disse Politi, 70% da Cúria Romana está aguardando o fim do papado de Francisco. Entre os pontos de luzes apresentados por Francisco nesses 10 anos de pontificado, nós temos algumas coisas fundamentais que ele trouxe para a caminhada. Francisco conseguiu livrar o caminho da secular obsessão do catolicismo com as questões sexuais, as relações pré-matrimoniais, a demonização da homossexualidade, a questão da pílula e da fecundação assistida. Então, esses temas sempre foram grandes questões da igreja, que até muitas vezes a gente se pergunta se a igreja só tem isso, só sexualidade, o único pecado que é apresentado e que é combatido e que é atacado é a questão da sexualidade. E, para mim, eu acho que é só falta de afirmação de cada um que busca sempre denegrir essa realidade da pessoa humana. Francisco deu início a um lento processo de descentralização da igreja. Não deixou por menos a luta intransigente contra a pedofilia da igreja e a reação crítica contra as inúmeras tentativas de ocultamento nos casos de abuso. Então, nós vimos e temos acompanhado, que foi uma das bandeiras do Papa Francisco, e isso mexeu com muita gente, né, que, infelizmente, sempre tiveram erros nessa direção e problemas dentro da igreja, e é uma das questões que incomodam até hoje, né? E, infelizmente, é uma questão difícil de superar, que vocês conhecem muito bem. Quando nós queremos combater isso através do clero, nós sabemos que não é só através do clero, isso é uma questão humana, e porque a gente vê que tem os mesmos problemas dentro das igrejas evangélicas e de outros grupos, né, sociais, enfim. O Papa lutou firme contra o clericalismo na igreja, que é a doença do proselitismo. Colocou no centro da pregação da igreja o caminho do amor. Não se é cristão porque se vai à missa aos domingos, mas porque se vive concretamente o amor ao próximo, nos diz Faustino Teixeira. O Papa Francisco é, mais uma vez, uma voz a gritar no deserto, como João Batista, onde ele tenta colocar as luzes, o projeto e o caminho de Jesus, mas nós vemos que está difícil para que a igreja toda assuma. Nós temos hoje uma parcela da igreja que está querendo reabraçar o Concílio Vaticano II, resgatar a todos aqueles bonitos documentos da igreja, né? Que se a igreja seguisse os documentos que os papas escreveram, inclusive esses papas mais conservadores, né? A gente vê que na hora que eles põem a caneta no papel, o Espírito Santo consegue dominar eles, né? Mas a prática depois, infelizmente, aí eles expulsam o Espírito Santo. Para despertarmos no caminho, o primeiro passo que devemos dar é ter consciência de que estamos conduzindo um projeto de Deus, mas, antes de tudo, ter presente que nós somos uma parcela desse povo de Deus. Vós que outrora não erais um povo, agora sois povo de Deus, nos diz
Carta 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Se somos povo, como povo devemos construir esse espaço para que todos se sintam acolhidos, identificados com o projeto de Jesus, que é de vida e de libertação. Porque se nossa ação não nos leva à libertação, estamos distante do desejado por Jesus. Se a lei, os dogmas, o direito canônico, o catecismo e tantos outros documentos não forem instrumentos de libertação, eles devem ser excluídos e colocados no lixo, colocado fora, né? Quando eu fiz direito canônico, o meu professor dizia assim: Alceu, para você vai ser muito difícil assumir o direito canônico, é melhor você nem ler ele, né? E então, como eu sempre disse, tudo deve nos levar a nos libertar diante das coisas e fazer o bem, fazer as coisas certas, porque não vão ser as leis, as normas que devem nos guiar, mas sim o nosso coração e a vivência, a consciência do projeto de Jesus Cristo. A nossa missão deve se transformar numa paixão por Jesus e, ao mesmo tempo, pelo povo que é a causa de Jesus. Quando contemplamos Jesus crucificado, reconhecemos todo o seu amor que nos dignifica e sustenta. Diante disso, é necessário darmos a nossa resposta, não como cego, mas como aqueles que são capazes de transformar todo o afeto e o amor a serviço do povo. Quando Jesus se doou na cruz, foi a oferenda viva de sua vida. E essa mesma oferenda é a nossa vida de cada dia, se nós entendermos realmente o projeto de Deus. Esse gesto deve nos fascinar e nos tornar modelo, imitando-o e assumindo-o em nossa vida. O verdadeiro discípulo deve penetrar no mais íntimo da sociedade e aprender a partilhar a vida com todos, aprendendo a ouvir e a sentir-se pelos lamentos e sofrimentos do povo, sensibilizar-se, contribuindo de forma efetiva para que sejam superadas todas as formas de miséria, de sofrimento que impedem a dignidade dos filhos de Deus na comunidade. É preciso assumir em nossa carne aquela realidade para junto transformá-la. Sermos capazes de perceber o que Jesus quer de cada um de nós e sermos o elo que une a vida do povo a Cristo. Jesus nos toma no meio do povo e nos envia como filhos amados para junto do povo, de tal modo que nossa identidade com o Pai não se compreende se a presença de Cristo ressuscitado não está acontecendo na nossa vida e na nossa prática diária. Nós gostamos de ser cristãos, como a maioria hoje, aqueles cristãos de escritório, aqueles cristãos que fazem um puxadinho do lado do templo, da igreja, mantendo uma distância considerável da verdadeira realidade dos problemas do povo. Hoje nós vemos muitas pessoas fugirem, e o Papa Francisco insistindo para que a gente esteja em saída. E é isso que é a proposta que nós devemos seguir, estar lá onde o povo sofre, onde o povo precisa. Mas Jesus quer que toquemos a miséria humana, que toquemos a carne sofredora dos outros, que toquemos nas feridas da comunidade. Jesus não quer presentes nos quer presente amassando a lama da história, lá onde a igreja, a instituição e os seus não querem ir ou não conseguem ir. Mas é lá que nós vamos encontrar e reconhecer a ternura de Deus. É lá na encruzilhada da vida que vamos fazer a experiência de ser povo
É lá que nós podemos afirmar que somos comunidade do Senhor. Nós vamos mudar um pouquinho a voz para não cansar vocês. Se nos colocarmos diante do mundo numa relação puramente humana, no contexto social, político e econômico, certamente vamos ter diferentes reações e diferentes formas de condenação à situação de miséria em que vive o povo. Logo virão críticas como: são preguiçosos no trabalho, só servem para se reproduzir, mas nunca nos perguntamos por que foram parar ali. Quais são as causas da fome, da miséria em que eles se encontram? Esses e muitos outros questionamentos devem nos iluminar para lutarmos com eles, a fim de ajudá-los a virar esta triste página da história. A mudança só será possível se aprendermos a respeitar a realidade de cada um, partir do chão da vida e, se unidos, caminharmos para a mudança, assim como fazia Jesus com os pobres e marginalizados do seu tempo. Jesus nada fazia sem o consentimento da pessoa. Ele sempre perguntava: o que posso fazer por você? O que queres de mim? Jesus nos ensina que o mal só pode ser vencido com o bem. Romanos 12, 21. Sem nos cansarmos de fazer o bem. Gálatas 6, 9. E sem pretendermos aparecer como superiores. Antes, considerai os outros superiores a vós próprios. Filipenses 2, 13. Na realidade, os apóstolos de Jesus tinham a simpatia de todo o povo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 4 e o capítulo 5. Jesus nos convida a mantermos sempre a nossa humanidade, a aprendermos a amar e a nos doarmos como partilha viva do Pai, a serviço do próximo, e só assim experimentaremos a alegria missionária de comunhão e vida com o povo fiel a Deus, procurando acender o fogo, o ardor de Deus no coração do mundo. Evangelium Gaudium 272 nos fala: o amor às pessoas é uma força espiritual que favorece o encontro em plenitude com Deus. O ponto de se dizer de quem não ama o irmão que esse está nas trevas e nas trevas caminha, como nos diz a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 11. E permanece na morte, também 1 João, capítulo 3, versículo 14. E não chegou a conhecer a Deus, 1 João, capítulo 4, versículo 8. Bento XVI disse que fechar os olhos diante do próximo nos torna cegos também diante de Deus. O amor é fundamentalmente a única luz que ilumina incessantemente um mundo às escuras e nos dá a coragem de viver e agir. E nós sabemos que o Bento, foi bom que ele conseguiu abrir o coração e ceder o lugar dele, porque o caminho que ele estava fazendo era muito difícil para a caminhada, sobretudo de nós leigos conscientes e que temos uma história com o povo, com a caminhada dos necessitados, com as comunidades de Jesus. Sempre que olhamos os seres humanos com os olhos de Jesus, e que é um olhar de amor, nós nos abriremos, a nossa vida será iluminada para reconhecermos a presença de Deus em toda a sua obra. A nossa vida deve ser sempre coerente com o nosso agir, porque é ela que nos dará a credibilidade na missão. Se nós queremos crescer na vida espiritual, não podemos renunciar nosso espírito missionário. A evangelização enriquece a mente e o coração e abre horizontes espirituais, torna-nos mais sensíveis para reconhecer a ação do Espírito de Deus, faz-nos sair das nossos esquemas espirituais limitados para a comunhão fraterna
na margem da sociedade, lá onde o povo está clamando por direito, por justiça e por vida. Ao mesmo tempo, um missionário plenamente devotado ao seu trabalho experimenta o prazer de ser um manancial de vida que transforma e refresca a existência dos outros. Só pode ser missionário quem se sente bem procurando o bem do próximo, desejando a felicidade dos outros. Esta abertura do coração é fonte de felicidade, porque a felicidade está mais em dar do que em receber, nos diz nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Não se vive melhor fugindo dos outros, escondendo-se, negando-se a partilhar, resistindo a dar, fechar-se a si mesmo, como ou na comunidade. Isso não é senão uma lenta desconstrução da vida. É preciso arregaçar as mangas e ir lutar, e sempre no campo das dificuldades que a força de Deus se encontra. A nossa missão como cristãos, filhos de Deus, deve ser assumir seu projeto por inteiro. Não apenas em momentos como faz a igreja, como numa desobriga, né, que nós conhecemos no norte do país, nos lugares mais distantes, com menos condições de acolhida, onde geralmente a igreja vai, faz a desobriga, faz as coisas necessárias rapidamente e volta para seus palácios. Nós precisamos resgatar a igreja que aprenda a viver junto com o povo, a se encontrar, a acampar como Jesus também fez, quando ele acampou no meio do povo e conviveu com o povo a partir dos primeiros momentos de evangelização, e nunca mais vimos falar que Jesus teria voltado para a sua casa. É assim que nós deveríamos fazer com as aldeias indígenas, os quilombolas, os povos da floresta, os ribeirinhos e tantos outros grupos que nós conhecemos que vivem marginalizados e sofridos no meio da distância, e nós nos dizemos que os catequizamos, que os batizamos, achamos que batizando-os já estão salvos e que nós cumprimos a nossa missão. O caminho é muito mais árduo para se chegar a libertar essas pessoas, a conduzi-las para a libertação. A missão precisa acontecer no coração do povo. Do contrário, ela não vale nada ou muito pouco. É preciso estar junto no dia a dia para poder iluminar, abençoar, vivificar, levantar, curar e libertar aquele povo como fez Deus. Lá no Êxodo, capítulo 3, versículos 7 a 10. Ou fazemos isso, ou saibamos deixar a causa para quem sabe fazer. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, em sua ternura, nos moldou como sua divina ruá, o sopro divino. Nos infundiu a força do Espírito de Deus para que, de fato, nós vivêssemos junto com Deus. Por isso, se somos a obra-prima, Ele em nós habita, devemos fazer a sua vontade e ser missionários das nações. Isso para fazermos jus o seu despojamento de ter se dado todo inteiro na cruz para a nossa salvação. Cada um é imensamente sagrado e merece o nosso afeto e a nossa dedicação. Por isso devemos ajudar as pessoas a viverem melhor. Isso é, justifica o dom da nossa vida. É melhor ser povo fiel de Deus e ganharmos plenitude quando derrubamos os muros da morte para que o coração se encha de rostos e de nomes muito humanos.
Este deve ser o fundamento a ser perseguido. Se nós entendermos essas verdades como verdades deixadas pelo cristianismo antes da igreja ser cooptada pelo Império Romano. Ser uma igreja sinodal, como nos propõe o Papa Francisco, nos leva a romper muitas barreiras, superar milênios de acomodação de ser igreja de manutenção, de vida e de fé, desencarnada, acomodada e em cima do muro. O que vemos é que não conseguimos nos desvencilhar das estruturas eclesiais, coordenadas por bispos, conhecidas como igrejas particulares, como sua palavra, poucas que realmente são modelos da proposta deixada por Jesus. Mesmo assim, são conhecidas por una, santa, católica e apostólica. A igreja encarnada, num espaço concreto, dotada de todos os meios de evangelização deixados por Jesus, deve sempre manter um rosto local. A sua alegria de comunicar Jesus Cristo exprime-se tanto na sua preocupação por anunciá-lo, como em outros lugares mais necessitados, como numa constante saída para as periferias do seu território, ou para os novos ambientes, terras de missões. A meta proposta é sempre estar onde se faz mais falta iluminar com a vida do ressuscitado. Para que este impulso missionário seja cada vez mais eficaz, generoso e fecundo, exortamos também que cada uma das igrejas particulares a entrar decididamente num processo de discernimento, purificação e de reforma. Na Evangelho Gáudio 31, é função do bispo e das lideranças favorecer a comunhão missionária na igreja diocese, seguindo o ideal das primeiras comunidades cristãs, em que os crentes tinham um só coração e uma só alma. Atos dos Apóstolos 4:32. Para que isso aconteça, é necessário caminhar juntos e misturados com a comunidade, ser sensível, ter um coração misericordioso para com os que são excluídos e jogados à margem e que acabam desgarados do grupo por não se sentirem mais engajados e parte daquela comunidade. Na sua missão de promover uma comunhão dinâmica, aberta e missionária, a igreja deverá estimular e procurar amadurecimento dos organismos de participação onde todos devem estar incluídos, adotando forma de diálogo pastoral com o desejo de ouvir todos e não apenas alguns, sempre prontos a elogios para manter seu posto. O objetivo desse processo é a inclusão e a participação de todos como comunidade eclesial. Como nós vemos na passagem do Bom Samaritano, muitas vezes nós passamos de largo aos que estão caídos, que estão sofridos, aos que são marginalizados, porque nós temos compromissos mais importantes que poderão sujar e manchar as nossas roupas e assim por diante. No tempo de Jesus, a questão era que quem se aproximasse de uma pessoa, um leproso, um doente, alguém, ficaria impuro, daí não poderia celebrar, como aconteceu com o sacerdote. Deixou de lado a pessoa marginalizada para poder exercer a sua função. É isso que Jesus quer que nós resgatemos, que nós tenhamos a coragem de nos sujar com o sangue, com o sofrimento, com a dor do que está sofrendo, para assumir a sua causa. No Evangelho Gaudium 32, nos diz: cada um de nós deve ser sempre coerente entre nossa vida e a nossa prática, porque somos pessoas em evidência e como produzimos conhecimento, somos ouvidos e seguidos por muitos. O Papa deve ser o primeiro a conhecer e imitar os princípios deixados por Jesus e aberto a ouvir o clamor do povo, fazendo com que seus ministérios
o torne mais fiel ao significado que Jesus Cristo pretendeu dar-lhe a sua e as necessidades atuais da evangelização. O Papa João Paulo II pediu que o ajudassem a encontrar uma forma de exercício do primado que, sem renunciar de modo algum ao que é essencial na sua missão, se abra a uma situação nova. Pouco temos avançado nesse sentido. O próprio João Paulo II tinha muitas palavras bonitas em muitos momentos, mas na prática nós conhecemos, nós que somos todos que viemos da teologia da libertação e dos grupos mais progressistas, que a igreja recuou pelo menos 50 anos durante o período do papado dele, né? E na Evangelium Gaudium 32 também nos fala que o papado e as estruturas centrais da Igreja Universal precisam ouvir esse apelo a uma conversão pastoral. Os anos de papado de João Paulo II foram de retrocesso, de distanciamento dos princípios das primeiras comunidades cristãs, que nós vemos lá nos Atos dos Apóstolos e nas cartas das primeiras comunidades. O Concílio Vaticano II afirmou que, à semelhança da antiga igreja patriarcal, as conferências episcopais podem aportar uma contribuição muito múltipla e fecunda para que o sentimento colegial leve a explicações concretas, mas a prática caminhou no sentido contrário, conduzindo o povo a uma religiosidade intimista e alienada aos conflitos e aos problemas sociais da humanidade, como nós vemos hoje. Quantos grupos fundamentalistas, eles se multiplicam, eles crescem muito. Por quê? Porque não compromete, porque eles conseguem responder aos anseios imediatos das pessoas, mas não transformam, não mudam as coisas, né? No Evangelium Gaudium 33, a pastoral missionária exige o abandono do confortável e cômodo que se estabeleceu com o correr dos anos. A velha desculpa de dizer, fez-se sempre assim, sempre foi assim. O que o Papa Francisco nos convida é sermos ousados e criativos nessa tarefa de repensar os objetivos, as estruturas, o estilo e os métodos de evangelizadores nas comunidades atuais. Devemos buscar uma identificação com a realidade e aí construir os meios para atingir a comunidade. A todos exorto, diz o Papa, a aplicarem com generosidade, coragem, a orientação desse documento, sem impedimentos nem receios. Importante é não caminhar sozinho, mas ter sempre em conta os irmãos e, de modo especial, sempre guiados pela Igreja num discernimento pastoral sábio e realista. A salvação que Deus realiza e a Igreja anuncia é para todos. E Deus criou um caminho para se unir a cada um dos seres humanos de todos os tempos. Escolheu convocá-los como povo e não como seres isolados. Ninguém se salva sozinho, isto é, nem como indivíduo isolado, nem por suas próprias forças. Este povo que Deus escolheu para si, convocou, somos nós, é a Igreja. Jesus não diz aos apóstolos para formarem um grupo exclusivo, grupo de elite. Jesus diz, ide, pois, fazei discípulos de todos os povos. Mateus 28, 19. O próprio São Paulo afirma que para Deus a comunidade não há judeu nem grego, porque todos sois um só em Cristo Jesus. Gálatas 3, versículo 28. Eu gostaria de dizer àqueles que se sentem longe de Deus e da Igreja, e aos que têm medo ou aos indiferentes,
o Senhor também te chama para fazer parte do seu povo, e ele o faz com grande respeito e amor. Ser igreja significa ser povo de Deus, de acordo com o grande projeto de amor do Pai. Isto implica ser o fermento de Deus no meio da humanidade. Quer dizer, anunciar e levar a salvação de Deus a este nosso mundo, que muitas vezes se sente perdido, necessitado de ter respostas que encorajem, deem esperança e novo vigor para o caminho. A igreja deve ser o lugar do acolhimento, da misericórdia gratuita, onde todos possam sentir-se incluídos, amados, perdoados e animados a viverem segundo a boa nova do Evangelho. O nosso Deus se encarna nos povos da terra, assume sua história, cultura e forma de manifestação. O conhecimento das culturas é um instrumento precioso para compreender as diversas expressões da vida cristã que existem no povo de Deus. Trata-se do estilo de vida que uma determinada sociedade possui, de forma peculiar que tem os seus membros de se relacionar entre si, com as outras criaturas e com Deus. Assim entendida, a cultura abrange a totalidade da vida de um povo, o modo de ser, do povo. Devemos ser presentes que cada povo tem sua forma própria de se manifestar, mas é o mesmo Deus que sabe entender a cultura, a religiosidade e assume como seu povo, como tem feito com todos os povos ao longo da história dos seres humanos. O ser humano é, por natureza, um ser social e religioso, e é assim que o devemos ver. O ser humano está sempre culturalmente situado. Natureza e cultura encontram-se intimamente ligadas. A graça supõe a cultura e o dom de Deus encontra-se na cultura de quem o recebe. Esse é um dos grandes problemas, os grandes conflitos que nós convivemos hoje. Com aquelas palavras que o Papa falou, que foi um momento triste para a igreja, quando ele disse que a salvação passa pela Igreja Católica, né? E então nós não temos o direito de nos apropriar de Deus e nem das culturas e dos povos. Todos os povos e nações do mundo inteiro têm sua dignidade, seu direito de se manifestar da forma que quiser, porque nós sabemos que Deus, só existe um Deus, né? E não podemos dizer o nosso Deus, o meu Deus. O Deus é o Deus de todos os povos e nações. E enquanto nós não vencermos essas distâncias, essas crendices, essas formas de julgamento, a igreja não avançará para aquilo que o próprio Jesus dizia: ide a todos os povos e nações e anunciai. Não importa se vão receber ou não vão receber. Se não receber, volte atrás, mas não cabe a nós, as pessoas, o julgamento, né? O condenar e assim por diante, como nós vemos tantos hoje, né? Por exemplo, a coisa mais triste que eu vejo é no momento da Eucaristia, quando chega alguém lá na frente e diz assim: quem tiver devidamente preparado pode se aproximar da Eucaristia. Mas Jesus não veio para os marginalizados, para os sofridos, para os pecadores, para os lascados. Por que agora só os que estão devidamente preparados têm o direito de participar, né? Então, são coisas assim que eu questiono, né? E como eu tenho bastante oportunidade de falar, inclusive, com os padres, com os bispos, de vez em quando a gente compra algumas discussões nesse jeito, mas a gente percebe que a igreja continua da mesma forma. No documento Evangelho Gaudium 116, ao longo desses 2 milênios de cristianismo, uma quantidade inumerável de povos recebeu a graça da fé. Cada um a cultivou e a viu florescer ao seu modo dentro de sua cultura e tradição. Por isso é que é necessário respeitar todos
as ideologias, as manifestações religiosas. Quando uma comunidade acolhe o anúncio da salvação, o Espírito Santo fecunda a sua cultura com a força força transformadora. É assim como podemos ver na história da Igreja cristã. Não temos um único modelo cultural, por isso, a importância de assumirmos os rostos das diversas culturas, dos diversos povos, das diversas nações, do jeito que eles são, e para conseguir transformar a partir daí daquela realidade. Nos diferentes povos que experimentam o dom de Deus, segundo a própria cultura, a comunidade revela sua genuína forma de ser. A beleza deste rosto pluriforme, através das manifestações religiosas de um povo evangelizado, o Espírito de Deus embeleza a igreja, mostrando-lhe as multiforme da revelação e apresenta-o como um novo rosto. Pela inculturação, a igreja introduz os povos com as suas culturas na sua própria comunidade. Por quê? Cada cultura oferece formas e valores positivos que podem enriquecer o modo como o evangelho é pregado. Perdeu o som. Perdeu o som. O microfone fechou. Acho que clicou em alguma coisa. Ok? O seu volta ali, ó. Volta Beleza? pela enculturação. Tá. Deixa eu ver. Voltando aqui. Pela enculturação. Tá. Não? Volta onde você estava. Ah, tá. Aqui no meio, ó. Uhum. Aqui, só um pouquinho. Pela enculturação. Ah, tá. Desculpe. Pela enculturação, a igreja introduz os povos com as suas culturas nas suas próprias comunidades. Por quê? Cada cultura oferece formas e valores positivos que podem enriquecer o modo como o evangelho é pregado, compreendido e vivido. Assim, a igreja, assumindo os valores das diversas culturas, torna-se esposa ornata monibilis suis, a noiva que se enfeita com as suas joias. Hoje está meio difícil falar de joias, né? Porque senão pode dar problema, mas nós devemos ver a igreja que ela constrói a beleza, as maravilhas, a partir das formas como nós buscamos libertar e construir a comunidade. No Evangelium Gaudium 117, se estivermos abertos a diferente cultura, a unidade da igreja não se sentirá ameaçada. É o Espírito Santo enviado pelo Pai e o Filho que transforma os nossos corações e nos torna capazes de entrar na comunhão perfeita da Santíssima Trindade, onde tudo encontra a sua unidade. O Espírito Santo constrói a comunhão e a harmonia do povo de Deus. Ele mesmo é a harmonia, tal como é o vínculo do amor entre o Pai e o Filho. É ele que suscita uma abundante e diversificada riqueza de dons e, ao mesmo tempo, constrói uma unidade que nunca é uniformidade, mas multiforme harmonia que atrai. A evangelização reconhece com alegria nossas múltiplas riquezas que o Espírito de Deus gera na igreja. Não faria justiça à lógica da encarnação pensar num cristianismo fechado sobre si mesmo. É verdade que algumas culturas estiveram intimamente ligadas à pregação do Evangelho e ao desenvolvimento do pensamento cristão. Mas as mensagens reveladas
não se identifica com nenhuma delas e possui um conteúdo transcultural. Por isso, na evangelização de novas culturas ou de culturas que não acolheram o cristianismo, não é indispensável impor uma determinada forma cultural, por mais bela e antiga que seja, justamente com as propostas do Evangelho. O que nós precisamos é aprender sempre a respeitar a cultura e as formas de ser. Eu lembro quando a gente trabalhava, eu trabalhei nas aldeias indígenas na Amazônia, que a gente chegava lá e eles tinham aprendido o catecismo, né? E nós íamos para ouvir aquele povo, para caminhar com eles, para sentir a fé e a caminhada deles. E, então, era uma identificação bem melhor. Nós precisamos aprender a respeitar cada povo, cada nação, cada forma de manifestação religiosa das pessoas e não impor nossa forma de ser, né? Da forma como nós sabemos que a igreja nasceu na África, mas nós branqueamos e nós colocamos a nossa cultura, tudo o que é nosso, e hoje a gente coloca isso na boca de Deus como a única coisa certa, desrespeitando suas origens, seus princípios, aquilo que marcou o início da própria história do cristianismo. Como é que eu vou? A mensagem que anunciamos sempre apresenta alguma roupagem cultural, mas às vezes na igreja caímos na vaidosa sacralização da própria cultura, o que pode mostrar mais fanatismo do que autêntico ardor evangelizador, o que deve imperar a respeito das diferentes manifestações e a liberdade de permitir o direito dos outros se manifestarem de seu jeito, de sua forma. Na Evangelho Gáudio 139. Como sabemos que Deus é Pai e Mãe, temos certeza de que o povo de Deus é evangelizado pela ação constante do Espírito Santo presente nele. Se evangelizarmos constantemente a nós mesmos, que implicações tem esta convicção para o pregador? Lembra-nos que a igreja é mãe e prega ao povo como uma mãe fala ao seu filho, sabendo que o filho tem confiança de que tudo que se lhe ensina é para seu bem, porque se sente amado. Além disso, a verdadeira mãe reconhece tudo que Deus semeou no seu filho, escuta as suas preocupações e aprende com ele. O espírito de amor que reina numa família guia tanto a mãe como o filho nos seus diálogos, nos quais se ensina e aprende, se corrige e valoriza o que é bom. Assim deve acontecer também em nossas pregações. O Espírito que inspirou os ensinamentos de Jesus atua no povo de Deus, inspira também como se deve escutar a fé do povo e como se deve pregar em cada Eucaristia. Portanto, a pregação cristã encontra no coração da vida do povo, se torna um manancial de água viva tanto para saber o que se deve dizer, como para encontrar o modo mais apropriado para o dizer. Assim, como todos gostamos que nos falem na nossa língua materna, assim também na fé, gostamos que nos falem em termos da cultura materna, em termos do idioma materno, segundo Macabeus, capítulo 7, versículos 21 e o 27. E o coração dispõe-se a ouvir melhor. Esta linguagem é uma tonalidade que transmite coragem, inspiração, força, impulso. Ouvir na sua própria língua é evangélico e um direito de todos. Jesus sempre falou a língua e a linguagem do povo. Para nós que somos produtores e disseminadores de conhecimento, precisamos sempre ter consciência de que nossa linguagem deve estar ao alcance de todos e respeitar a cada um. Jesus nunca falou em línguas. João 18, versículo 20.
Eu sempre falei abertamente ao mundo. Evangelium Gaudium 140, nesse âmbito materno-eclesial, onde se desenrola o diálogo do Senhor com seu povo, deve ser cultivado através da proximidade cordial do pregador, do tom caloroso da sua voz, da mansidão e do estilo das suas frases, da alegria dos seus gestos. Mesmo que às vezes a homilia seja um pouco maçante, se houver este espírito materno eclesial, será sempre fecundo, tal como o conselho maçante de uma mãe que fica gravado na memória com o passar do tempo, dão frutos no coração dos filhos. A igreja deve entrar no coração das pessoas, a palavra do evangelho, se nós soubermos levar, e ela deve causar mudanças, transformações, né, na nossa caminhada. Agora nós sabemos que o Papa Francisco está muito preocupado com a sinodalidade, com o sínodo, com os caminhos da igreja, os momentos. Então eu trouxe presente aqui uma fala do próprio Papa, que é muito importante para nós mais ou menos fecharmos nosso assunto, o nosso encontro de hoje, mas depois vamos às perguntas e os debates e ao diálogo, né? Então vamos ouvir um pouco o que o Papa Francisco nos propõe como igreja viva para transformar aquilo que nós falávamos no início, que nós queremos um cristianismo não de resultado, mas de transformação e de vida. Chegou a hora de pastores e leigos caminharem juntos, cada âmbito da vida da igreja em todas as partes do mundo. Os fiéis leigos não são hóspedes na igreja, estão em sua casa, por isso são chamados a cuidar da própria casa. Nós, muitas vezes, o grande problema nosso do cristão é que ele acha que ele é um hóspede na igreja, que ele vai lá para assistir à missa. Ele não foi estimulado suficientemente para ele ser um participante, uma pessoa ativa, tanto na evangelização, na transformação e nos acontecimentos da igreja. Os leigos não são hóspedes na igreja, mas estão em sua casa, porque ali é sua casa, foi o que disse o Papa, ao receber em audiência no sábado, dia 18/2. Os participantes do Congresso dos Presidentes referentes da Comissão para o Laicato das Conferências Episcopais, o Congresso é uma iniciativa do Dicastério para os leigos, a família e a vida, com a finalidade de refletir sobre a corresponsabilidade de pastores e fiéis a caminharem juntos na igreja. Em seu discurso, o Papa se deteve sobre a dimensão sinodal desta caminhada, pedindo a superação de modos de agir autônomo, já que na sinodalidade encontram sua frente a fim de última missão, pastores e fiéis leigos juntos, não indivíduos isolados, mas um povo que evangeliza. Francisco resgatou sua exortação apostólica Evangelho Gaudium, onde expressa o sonho de uma igreja missionária, mas para isso a igreja precisa ser sinodal. Sonho uma igreja missionária, e me vem à mente uma figura do Apocalipse, quando Jesus diz: estou à porta e bato. É verdade, era para entrar. Se alguém me abrir, entrarei e comerei com ele. Mas hoje o drama da igreja é que Jesus continua a bater à porta, mas a partir de dentro, para que o deixem sair. Muitas vezes a igreja acaba prisioneira e não deixa o Senhor sair. O tem como propriedade. E o Senhor veio para a missão e nos quer missionários.
Para o pontífice, este horizonte oferece a justa chave de leitura para o tema da corresponsabilidade, da valorização dos leigos. Isto não depende de alguma novidade teológica, nem se trata de reivindicações de categoria, mas se baseia numa correta visão da Igreja como povo de Deus, dos quais os leigos fazem plenamente parte, como os ministros ordenados. Eles não são donos, são servidores. Francisco afirmou que é preciso recuperar uma eclesiologia integral, onde deve ser acentuada a unidade, não a separação. O leigo não é um não clérigo ou um não religioso, mas é um batizado como um membro do povo santo de Deus. No Novo Testamento, disse o Papa, não aparece a palavra leigo, mas se fala de fiéis, de discípulos, irmãos, termos aplicados a todos, leigos e ministros ordenados. Portanto, o único elemento fundamental é a pertença a Cristo. Os mártires, por exemplo, não se declaram bispos ou leigos, mas cristãos. Também hoje, no mundo que se seculariza sempre mais, o que realmente nos distingue como povo de Deus é a fé em Cristo, não o estado de vida. Somos batizados cristãos, discípulos de Cristo. Todo o resto é secundário. Sacerdote, bispo ou cardeal que seja. Leigos não são hóspedes em sua própria casa. Certamente, os leigos são chamados a viver sua missão em ambientes seculares, mas isso não exclui que tenham capacidades, competências para contribuir para a vida da Igreja. Neste processo, a formação dos leigos é indispensável para viver a corresponsabilidade. Formação não só acadêmica, mas prática, pois o apostolado laical é, sobretudo, testemunho. Também neste ponto gostaria de destacar que a formação deve ser orientada para a missão, não só para as teorias, porque isso acaba nas ideologias. É terrível, é uma peste. A ideologia na igreja é uma peste. Por sua vez, os pastores também devem ser formados, desde o seminário, a uma colaboração cotidiana e ordinária com os leigos. Esta corresponsabilidade permitirá superar dicotomias, medos e desconfianças recíprocas. Francisco pediu uma maior valorização dos leigos, sobretudo das mulheres, na vida das paróquias e dioceses. Ofereceu exemplo de colaboração com os sacerdotes nas formação de crianças e jovens, na preparação ao matrimônio, no acompanhamento da vida familiar, na organização das iniciativas de trabalho, trabalhando nos escritórios, nas dioceses, e contribuindo, inclusive, na formação de seminaristas e religiosos, recomendando que um leigo também pode ser diretor espiritual. Então, nós vemos uma série de propostas do Papa Francisco, onde podem ser incluídas as mulheres e toda a comunidade. E que nós ainda hoje vivemos uma igreja muito clericalizada, onde tudo se concentra no padre, no bispo, no diácono, né? E a gente que fez uma longa caminhada pela Amazônia, para aqueles lugares, a gente vê que a igreja na Amazônia é completamente diferente, porque lá os padres e bispos são muito poucos, e lá se sente a igreja viva do povo de Deus atuando dentro das comunidades, sobretudo nas comunidades eclesiais de base, né? Como diz o Papa, o clericalismo, uma peste na igreja. Podemos dizer leigos e pastores juntos na igreja, leigos e pastores juntos no mundo. Concluiu o Papa citando o livro de Meditação sobre a Igreja, Meditação sobre a Igreja, em que o cardeal de Lubac alerta para o clericalismo. O clericalismo deve ser expulso. Um sacerdote, um bispo que cai nessa atitude faz muito mal à igreja.
mas é uma doença contagiosa e pior que um padre ou um bispo clerical, são os leigos clericalizados. Por favor, são uma peste na igreja, leigos e leigas clericalizados. E hoje nós vemos que as igrejas estão cheias. Você entra na igreja, hoje nós temos a teologia do pano, teologia dos enfeites, teologia dos gestos mágicos, enfim, e se deixa de viver o verdadeiro cristianismo. Francisco finalizou seu discurso recomendando que todos tenham no coração e na mente esta bela visão da igreja, uma igreja propensa à missão, de onde se unificam as forças e se caminha junto para evangelizar.